Me chamo Flávia, sou professora de História do IFAC Campus Rio Branco. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de anexação do Acre ao Brasil. Você conhece essa história? Não? Então fique ligadinho que teremos uma sequência de 3 vídeos contando essa história. Você sabia que o nosso estado nem sempre pertenceu ao Brasil? A incorporação do Acre ao território brasileiro envolve um longo processo e inúmeros personagens. Alguns bem conhecidos pela historiografia oficial, como é o caso de Luiz Galvez, José Plácido de Castro e Barão do Rio Branco. Outros esquecidos, como as centenas de soldados seringueiros que lutaram na chamada Revolução Acreana. Mas, por que mesmo houve uma disputa por esse território no final do século XIX, finalizando no século XX? Primeiro, devemos lembrar de alguns tratados existentes. Inicialmente, vamos falar do Tratado de Tordesilhas, que no período das grandes navegações dividiu entre Espanha e Portugal as novas terras descobertas. Tudo que ficasse a oeste da linha pertenceria à Espanha e tudo que ficasse a leste pertenceria a Portugal. Com esse tratado, parte do que temos hoje como território brasileiro era espanhol. A região acreana estava sob o controle da Espanha. Com o processo de interiorização do Brasil, promovido pelas entradas e bandeiras, o tratado não foi respeitado. Os portugueses chegaram a ocupar parte da região amazônica no século XVII, promovendo assim atividades econômicas como a coleta de drogas do sertão. Vale ressaltar que de 1580 a 1640, uma crise atrelada à sucessão do trono de Portugal levou à unificação da coroa portuguesa e espanhola, conhecida como União Ibérica. Durante essa união, houve o afrouxamento das linhas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, o que facilitou o processo de interiorização. Em 1750, tivemos a assinatura do Tratado de Madrid, entre Espanha e Portugal. A Espanha visava barrar o avanço dos portugueses em suas terras. Já Portugal buscou assegurar a ocupação já realizada. Para isso, utilizou-se do princípio do uti possidetis. Por meio dele, alegava que a terra pertence a quem a ocupa e não a quem a descobre. Ainda assim, a região acreana continuava dentro do território espanhol. Com a independência dos países da América do Sul, no século XIX, os tratados de limites passaram a ser negociados por jovens nações independentes, de Portugal e Espanha. Em 1867, Brasil e Bolívia, com o objetivo de definirem suas fronteiras, assinaram o Tratado de Ayacucho. Pelas cláusulas do tratado, a Bolívia era a proprietária da região acreana. No entanto, o princípio do uti possidetis foi incluído no texto do acordo, e nessa época já estava havendo a ocupação de seringais acreanos por brasileiros. Mesmo com a assinatura desse tratado, ficou definido que haveria uma comissão de demarcação dos limites de seus territórios, por representantes dos dois países. Após algumas tentativas frustradas, os limites entre Brasil e Bolívia foram traçados somente em 1898, por meio de uma linha demarcatória conhecida como Linha Cunha Gomes. A demarcação fez com que houvesse protestos por parte dos seringalistas brasileiros instalados no Acre, políticos e o governo do Amazonas, que temia perder parte dos impostos cobrados da borracha produzida nos seringais acreanos e que passavam por seus postos fiscais. E aí, gostaram do vídeo? Daremos continuidade ao nosso assunto na próxima aula. Tchau, tchau!